Bolsa abaixo dos 100 mil pontos abre oportunidade de compra? O que fazer? Bom, estamos com um cenário trabalhando agora com alvos. Dissemos que logo no início de janeiro, dissemos, olha, nós temos alvos de subida a 120, 125. Chegamos nos 120. A partir daí os estrangeiros saíram, porque foram eles que levaram a Bolsa lá para os 121 mil pontos. Depois disso, os estrangeiros saíram. Com isso, a Bolsa começou a cair. Havia uma expectativa de que o fundo duplo aos 100 mil pontos segurasse a queda. Mas para que isso acontecesse, os estrangeiros precisavam voltar nesse patamar dos 100 mil pontos. Os institucionais, eles estão fora da Bolsa. Os fundos de investimentos, fundos de pensão foram todos para a renda fixa. Mais de 72 bilhões de reais foram tirados pelos institucionais da Bolsa este ano. Mais de 72 bilhões de reais foram tirados pelos institucionais da Bolsa este ano. Foram para onde? Para a renda fixa. Vão sair da renda fixa? Não. A renda fixa pagando mais de 13% ao ano, ninguém vai sair dos institucionais, vai sair da renda fixa tão cedo. Eles vão esperar começar o ciclo de queda da renda fixa para então saírem. Ok? Então eles estão fora da Bolsa de Valores, os institucionais. Eles representam um fluxo de movimento de capital na Bolsa em torno de 26%, 27%. Então não contemos com eles para fazer essa Bolsa subir. Quem vai poder fazer a Bolsa subir? Os estrangeiros, como sempre. Então, esses estrangeiros hoje ficaram de fora, eles estão de fora, tinham voltado a comprar no final de maio, fizeram de 20 ali a 30 de maio, mais ou menos, eles fizeram uma movimentação de 7 bilhões de compras, iniciaram junho comprando 3 bilhões, só que devolveram 1,5 bilhão. Então, me parece que os estrangeiros, sabendo que os institucionais estão fora e sabendo que eles controlam a subida da Bolsa e que agora perdeu os 100 mil pontos, me parece que seria razoável acreditar que esses estrangeiros vão ficar de fora um pouco mais da Bolsa, deixando a Bolsa cair. Cair para onde, Clóvis? Temos alvo nos 94 mil pontos e temos um outro alvo nos 90 mil pontos. Então essa Bolsa pode seguir caindo nas próximas semanas, buscando fundo nos 94 mil pontos ou buscando fundo nos 90 mil pontos. É preciso entender esses fluxos, é preciso entender esse racional. É preciso entender isso. Muito bem, me parece que aos 94 mil pontos ou aos 90 mil pontos, aí sim, os estrangeiros terão excelentes pontos de entrada e acredito que poderão entrar. Acredito que poderão entrar para surfar mais uma nova onda de valorização, levando a Bolsa no final do ano a chegar a patamares aí de 120, 125 mil pontos, pelo menos. É uma expectativa que tenho, é uma leitura de cenário que faço hoje. Vamos ficar observando. A base dos 100 mil pontos que foi perdida era uma importante base do ponto de vista psicológico. Era uma importante base do ponto de vista psicológico. Foi uma região que já havia sido testada 2 vezes, no final de 2021, no começo de 2022, e ao perder esses níveis, isso dá uma noção de que as quedas podem ser ainda maiores. O Ibovespa trabalhando abaixo dos 100 mil pontos, ele nos remete a alvos um pouco abaixo, nos 94 mil e até mesmo nos 90 mil pontos. Os problemas que estão lá fora, quais são eles que afetam a nossa Bolsa do ponto de vista de preocupação? 2 drivers, basicamente, o mais importante de todos, a China. Os bloqueios da Covid-0 na China repetiram agora em 2022 os problemas do estrangulamento das cadeias de distribuição global que vimos em 2020. A mesma cena repetida agora novamente. 2020 deu um nó na logística internacional. Agora, de novo, está dando um nó. Já estamos vendo montadoras dizendo que estão diminuindo o turno nas empresas automobilísticas, já estamos vendo empresas programar férias coletivas,
porque está faltando equipamentos, está faltando componentes. E por que isso está faltando? Por causa do porto de Xangai que ficou bloqueado, né? Os navios ficaram lá 10, 14 dias ancorados à espera de... foi quanto estava durando aí o processo de atracação e de desatracação, né? De carregamento, descarregamento de produtos. Tudo isso fez com que o frete subisse vertiginosamente. Entendeu? O frete no mundo inteiro subiu vertiginosamente e impactou a inflação do mundo todo. Esse é um cenário que a gente precisa estar atento. Nos Estados Unidos, o que temos? As altas de juros do Federal Reserve. Aí já analistas financeiros querendo fazer cenários apocalípticos. De novo, a turma que acredita que o mundo vai acabar ali ao virar a esquina. Essa turma não se corrige, sempre acha que o mundo vai acabar na virada da esquina, né? E isso tudo gera, obviamente, volatilidade, isso tudo gera a sensação de risco, né? E o que acontece? As taxas de desconto nas ações das empresas crescem de uma forma excepcional, uma forma maravilhosa. Aí você começa a ver boas empresas a preços de liquidação. Nestas horas fazemos o quê? Os grandes investidores, Warren Buffett faz o quê? Compra. Howard Marks faz o quê? Compra. Florian Bartunek, Rick Breda, André Jacuzzi, o que fazem essas pessoas? Normalmente compram. Essa semana que passou, o fundo lá ligado ao Alasca, do Henrique Breda e Luiz Alves Pais de Barros, comprando assim lotes e mais lotes de Magazine Luiza, né? Profundos conhecedores da empresa, comprando lotes e mais lotes de Magazine Luiza. É isso, as pessoas vão na baixa comprar as empresas que estão excepcionalmente descontadas, porque são oportunidades. Se a gente entender isso, a gente vai ser feliz. A gente não vai amaldiçoar as crises. Warren Buffett é que diz isso, não amaldiçoe as crises, abençoe-as. São grandes oportunidades, são grandes oportunidades. O que pensar sobre os Estados Unidos? Bom, vai haver estresse e volatilidade no curto prazo nos Estados Unidos por conta das altas de juros, riscos de recessão, pessoas discutindo esses assuntos, medo generalizado, instabilidade com relação ao impacto na própria economia chinesa. Tudo isso vai estar no radar dos investidores e a gente vai viver aí um período de uma certa instabilidade. Mas, de novo, nas crises, as oportunidades. Repita comigo, nas crises, as oportunidades. Durante as crises, temos ótimas ações a preços descontados. Então, as ações das empresas brasileiras estão muito descontadas. Nós estamos com o índice PL é o mais baixo há mais de 20 anos. Excelentes oportunidades estão aí. É preciso você, obviamente, fazer o seu raio-x a respeito da empresa que você quer comprar, né? E a partir do momento que você tiver convicção de que aquela empresa tem um potencial de crescimento nos próximos anos e que o preço da ação está maravilhosamente descontado, aí sim, você vai às compras sem medo de ser feliz. Compra tudo de uma vez? Não, vai comprando em lotes parcialmente. Divide o seu montante de recursos em 3 partes e vai comprando no intervalo que você vai fixar, de 15 dias, 30 dias, a cada período você vai comprando 1/3 da sua posição. Warren Buffett faz isso, então vamos copiá-lo, né? Ele faz isso e com ele sempre deu certo. Ele só fez aumentar os seus ganhos na Bolsa de Valores agindo dessa forma. Porque vamos fazer de outra forma, né? Siga as pessoas de sucesso na Bolsa. Siga aqueles que têm efetivamente uma história de sucesso. Eu acho que é isso que faz a gente ter mais certezas com relação às nossas escolhas e às nossas oportunidades. Falando sobre a questão da Fast Shop, eu queria ainda comentar que ela
foi alvo, né, de um ataque hacker. Já noticiamos isso aqui, exatamente no dia 22 e 23, ela esteve aí sob ataque. Os hackers dizem que acessaram dados sensíveis da companhia, envolvendo aí a sua base de clientes, mas isso não foi confirmado pela empresa. Segundo os clientes, os dados que eles segundo os cybercriminosos, os dados que eles acessaram eram de usuários e de clientes corporativos e que estavam buscando negociar com a empresa para evitar o vazamento desses dados, né? Então foi esse o anúncio que eles fizeram na página do Twitter da Fast Shop, né? A varejista anunciou que isso não estava confirmado, né, o acesso a esses dados sensíveis, e não deu mais nenhum detalhe a respeito deste assunto. Emitiu uma nota dizendo o seguinte: a Fast Shop informa que identificou uma tentativa de acesso não autorizado aos sistemas da companhia. Como forma de prevenção, a empresa acionou os protocolos de segurança e, por este motivo, o site e o app ficaram temporariamente indisponíveis, porém já se encontram restabelecidos e funcionando normalmente. Ressaltamos que todas as lojas continuam abertas e operando regularmente em todo o Brasil. Salientamos que toda a base de informações da empresa está sob rígidos processos de segurança e que não houve evidências de danos aos dados de nossos clientes, disse a empresa em sua nota oficial, né? Então, foi essa posição que a empresa tomou diante desta informação de ataque cibernético. Olha, falamos dos 38% que vivem de salário mínimo, né, e de que o mundo tem aí oportunidades. A fintech Husky lançou também um programa de formação de desenvolvedores. Os salários, R$7.000. Então você se habilita a este programa e os salários ofertados de R$7.000. Esse programa vai ter uma duração de 6 meses. Os participantes poderão ser contratados pela própria Husky e receber um aumento de 7, passando para R$10.000 de salário. A Husky é uma fintech brasileira que facilita transferências internacionais. Está com inscrições abertas para um programa de formação de desenvolvedores, com duração de 24 semanas. A imersão, batizada de Husky Academy, irá selecionar 10 profissionais que irão aprender a programar nas linguagens Hub e no framework Hub on Rails. A ideia é que, após a formação, eles trabalhem na própria startup. As inscrições estão abertas até o dia 9 de julho e podem ser realizadas na página da Husky Academy for Devs. Os aprovados começam a imersão na Husky a partir do dia 25 de julho, com remuneração inicial de R$7.000 mensais, e ao final dos 6 meses poderão ser contratados pela Husky com um aumento na remuneração, passando a ganhar R$10.000. Criamos o Husky Academy for Devs porque enxergamos a possibilidade de formar uma turma de devs brilhantes, com sede de trabalhar na Husky e evoluir na programação em Hub, uma linguagem em que os rebeldes se destacam, disse Maurício Carvalho, cofundador da Husky e idealizador do projeto. Os candidatos ao programa devem cumprir as primeiras etapas de seleção, que incluem um desafio técnico e um teste de nivelamento em inglês. Na sequência, serão realizadas entrevistas de fit cultural, que irão definir as 10 pessoas escolhidas para participar do programa. O processo seletivo busca pessoas desenvolvedoras de softwares com ao menos 1 ano de experiência profissional e graduação completa em engenharia da computação, ciência da computação e áreas similares. Também é preciso ter inglês fluente e curiosidade por boas práticas de desenvolvimento de software, como TDD, Refactor, Design Partners, Clean Architecture e programação orientada a objetos. Então, tá aí, mais uma empresa investindo em formação de pessoas e com salários que vão variar de R$7.000 a R$10.000. Fica então essa reflexão de que não faz, ao meu ver, sentido a gente ficar apenas maldizendo o salário mínimo, dizendo que o salário mínimo é uma porcaria, que é uma miséria, que não dá para nada. É óbvio que não dá para nada mesmo. Agora, o problema, ao meu ver, não é você simplesmente exigir que um país como o nosso suba o salário mínimo,
porque para mim nunca fez muito sentido você oferecer um salário superior, como alguns dizem, o cálculo do DIEESE diz que o salário mínimo no Brasil deveria ser R$ 6.000. Ora bolas, isso aí seria muito possível em países da Europa, né? Um salário mínimo dessa natureza. Mas para o Brasil, com esse nível de complexidade que nós temos do ponto de vista de contas públicas, com esse estado paquidérmico que a gente que tem aí, ineficiente, inoperante, inchado, com toda essa roubalheira que é feita aí pelos políticos, é impossível imaginar um salário mínimo de 6.000 e tantos reais. Então, o que temos que entender? Que o problema não é necessariamente o salário mínimo, o problema é a qualificação das pessoas. As pessoas precisam se diferenciar pela educação e, se qualificarem, terão acesso às oportunidades melhores. Essa é a questão. Como se qualificar para ter acesso a oportunidades melhores? O sistema educacional é péssimo, eu sei disso, todo mundo sabe disso. E o que você pode fazer para mitigar as suas deficiências? O que você fez ao longo de sua vida? O que você está fazendo no dia de hoje para melhorar isso? Essa é a questão, porque tem muita gente que tem dificuldades do ponto de vista de escolas públicas, mas que conseguem dar a volta por cima, que conseguem entrar em escolas melhores, conseguem fazer faculdades, conseguem passar no Enem em diversas faculdades. Eis aqui um case interessante, né, que me chamou a atenção. Mas isso são exceções. Mas eu acredito muito nesse mantra que eu repito aqui, que nós somos as nossas escolhas. Então nós não podemos ficar como vítimas das circunstâncias, refém das circunstâncias. Quando as circunstâncias não nos atendem, nós precisamos criar as circunstâncias que nós desejamos. Aprendi isso também no início da minha vida empresarial, entendeu? Que nós temos que criar as circunstâncias que desejamos. Vamos a esse exemplo. Uma garota de 18 anos, Sofia, ela sai da escola pública para estudar em Harvard. Ela passou simplesmente em 3 universidades americanas. Ela conseguiu ser aprovada em Harvard, em Stanford e Yale. 3 das melhores faculdades dos Estados Unidos. Das 3, ela escolheu estudar em Harvard e vai ter bolsa integral. A educação na vida de Sofia Santos de Oliveira, 18 anos, ela pode ser entendida como uma via de profunda transformação, mas também como um possível propósito. De origem humilde, a jovem mineira de Belo Horizonte conseguiu ser aprovada em 3 das melhores universidades dos Estados Unidos, Stanford, Harvard e Yale. Após uma vida de muito estudo, bolsas de estudo e muita preparação, e ela já sabe o que deve estudar, Química e Ciências Sociais, com foco em Educação e Saúde Pública em Harvard. Ela foi entrevistada recentemente pela revista Exame e ela está embarcando agora nos próximos meses para os Estados Unidos para realizar sua graduação com bolsa integral. Ela reforçou a importância dessas oportunidades que aparecem na sua vida e que muitas vezes vão marcar o nosso destino de forma inequívoca. Ela conta que quando estava no 9º ano, ela conheceu o Instituto Social para motivar, apoiar e reconhecer talentos, o eSmart, que viu nela uma jovem com potencial e decidiu oferecer uma oportunidade. Sofia então ganhou uma bolsa integral no Colégio Santo Antônio, uma das melhores escolas particulares da capital mineira. Ela que vinha de escolas públicas, ela demonstra interesse em aprender, em crescer, em se profissionalizar, em ganhar posições ao longo de sua vida, encontra uma instituição que é vocacionada para oferecer oportunidades e aí a instituição enxerga nela essa possibilidade e banca, né, uma bolsa integral no Colégio Santo Antônio, uma das melhores escolas particulares da capital mineira. Foi uma transição, disse Sofia, muito grande na minha vida. Eu estava indo de uma escola simples, pública, para um dos melhores colégios de BH. Ela, nessa época, também lutava com as diferenças socioeconômicas que a nova realidade lhe impôs. Acordava muito mais cedo para conseguir pegar as conduções para a escola, localizada no centro de Belo Horizonte, e estava atrasada em relação aos seus colegas da nova escola, em função da defasagem brutal de ensino
da sua última escola e o novo colégio. Precisei estudar muito para me destacar e não ficar para trás. Entretanto, Sofia viu que essa era a oportunidade de estudar em um bom colégio e que isso seria o alicerce ideal para o seu maior sonho, fazer uma faculdade no exterior. Era sempre apenas um sonho, mas quando eu entrei no eSmart, eu conheci a história de outros jovens e vi que realmente era possível. Então comecei a mergulhar no assunto, realmente entendendo os processos. Focada em conseguir ser aprovada em uma faculdade nos Estados Unidos, Sofia começou um planejamento logo no começo do ensino médio. Além de manter boas notas, Sofia passou a se engajar com projetos extraacadêmicos, participar de competições estudantis e projetos de voluntariado. Os projetos que Sofia se envolveu nesses anos de ensino médio variaram. Ela aprendeu inglês de forma autodidata, iniciou uma iniciação científica, se inscreveu para entrar na Academia de Ciências de Nova York, além de participar do Parlamento do Jovem Brasileiro e realizar um trabalho voluntário para fomentar a participação de mulheres na ciência. E todas essas experiências, para além da sala de aula, foram fundamentais para que Sofia conseguisse ser aprovada nas universidades americanas. Segundo Juliana Kagami, coordenadora de estudos no exterior da Fundação Estudar, as faculdades dos Estados Unidos avaliam o aluno por todas as suas experiências, com um olhar mais holístico. Logo, tudo que o aluno fez durante sua trajetória como estudante importa, desde as notas em seu boletim, sua vivência acadêmica para além dos estudos e, principalmente, o seu impacto positivo na sua comunidade como indivíduo. As universidades americanas olham para essas experiências acadêmicas, pessoais e atividades extracurriculares, buscando uma visão mais completa desses estudantes. Assim, elas escolhem não os mais inteligentes, mas sim aqueles que mais podem contribuir para a universidade e para a comunidade. E foi com a Fundação Estudar, organização sem fins lucrativos criada pelo bilionário Jorge Paulo Lemann, que Sofia conseguiu se aproximar de verdade das faculdades americanas e de seus processos. Assim que ingressou no terceiro ano, Sofia se inscreveu e foi aprovada no processo preparativo da Fundação Estudar para levar alunos para realizar graduação no exterior. Na hora de fazer o processo, na prática de realizar as inscrições nas faculdades, eu me inscrevi no PrEP da Fundação Estudar e ao longo do ano fui fazendo os processos seletivos para todas as faculdades americanas. A estudante conta que a mentoria da preparação da Fundação Estudar deu a ela uma direção mais clara do seu sonho de intercâmbio, ao mostrar a outros brasileiros que estavam em uma situação parecida e estavam formados no exterior. Foi essencial participar disso, acho que tanto pelo apoio técnico quanto pelo apoio teórico sobre as partes mais burocráticas do processo. Ele é importante porque oferece um acompanhamento mais individualizado e uma mentoria precisa para os desafios que a aplicação exige. Além disso, a Fundação também banca os custos correlacionados às taxas de documentos, provas, exames e eventuais gastos com vistos. Nos últimos 4 anos, 27% dos brasileiros que foram aprovados nas faculdades dos Estados Unidos passaram pelo programa da Fundação Estudar, criada pelo Jorge Paulo Lemann. Para além da Sofia, outros nomes famosos foram alunos do preparatório, como é o caso da deputada federal Tabata Amaral e jovens bilionários Pedro Franceschi e Henrique Dubogras, criadores da fintech Brex. Desde 2011, vemos que começou um verdadeiro boom de brasileiros querendo se graduar nos Estados Unidos. E a nossa ideia como programa é que esses jovens estejam preparados para o processo dessas faculdades, que é algo muito diferente do que vemos por aqui, diz Juliana, coordenadora da Fundação. A ideia é que mais brasileiros possam pleitear essas bolsas de estudos e vagas lá fora, tanto para se prepararem como profissionais, mas também para criar uma vivência internacional e uma rede maior de contatos e experiências. Então veja, este é um processo e isso é decorrente das nossas escolhas. A Sofia fez a escolha dela e correu atrás dos seus sonhos. Nós precisamos fazer isso. Muita gente fica acomodada numa zona de mediocridade. Aparentemente é uma zona de conforto, né? E não pensam que o futuro será decorrente do que você está fazendo no presente. Essa é a grande questão, esse é o grande paradigma que a gente precisa entender. O futuro decorre do hoje, o amanhã decorre do que é feito hoje, né? A gente planta para colher, a gente vai colher o que plantou. As pessoas precisam entender essa dinâmica, que é uma dinâmica da natureza, é uma dinâmica da agricultura, né? Precisamos aprender a sabedoria do homem do campo. E as pessoas, infelizmente, acabam se acomodando e ficando passivas, né? E aí depois culpam que o salário mínimo é muito baixo, culpam que não tiveram oportunidades, e tudo isso vai deteriorando as suas condições de vida. Essas pessoas passam a ser vítimas das suas escolhas,
ou da sua falta de escolhas, por não ter feito escolhas corretas, né, vamos dizer assim. Eu falei neste vídeo sobre a questão do frete, que é uma grande preocupação e uma grande fonte de tensão. O frete marítimo subiu este ano 470%, quase 500%, o frete marítimo. Isso gera um impacto absurdo na cadeia de distribuição global e gera uma inflação no mundo inteiro e pressiona as margens de lucratividade das empresas. Então o frete ele subiu quase 500%, se você pegar o início do ano de 2022 para cá. Deste modo, a Confederação Nacional da Indústria ela destacou que atualmente 90% das movimentações de comércio internacional são feitas pelo mar. E isso está sob pressão por conta aí, em especial dessa política de Covid-0 lá da China que vem impactando o mundo inteiro, né? O cenário ele vai se somando a um contexto já de inflação em alta por conta da pandemia, encarecimento dessas cadeias de suprimentos e isso tudo vem aí impactando nos preços que chegam em nossas casas, das coisas que a gente está adquirindo, porque as empresas vão repassar isso ao consumidor final. A questão do porto de Xangai, a parada lá de Xangai, tem aí uma forte influência nesse sentido. A fatia relevante do tráfego marítimo do mundo hoje passa pelo porto de Xangai e é uma questão que repercutiu no mundo inteiro. O que a gente vê aí é que na hora que a China abrir a normalidade, isso vai descomprimir, vamos dizer assim. O governo de Xangai tentou, no primeiro momento, resistir à ideia do lockdown, mas a China ela é super centralizada, é uma ditadura, né, gente? Vamos entender dessa forma. A China é uma ditadura, tem um partido único, um governo central, e ele manda e o resto obedece. E o que a gente viu foi que esse lockdown afetou não só a economia de Xangai, como também acabou desdobrando e atingindo o planeta Terra como um todo. Essa é a verdade. As coisas meio que saíram do controle com relação aos casos de Covid lá em Xangai, ali no período ali de março, abril, vieram os lockdowns absolutos na economia, tudo se fechando, e isso impactou fortemente o porto. Segundo o que se diz, é que será um ano de impacto pelo menos, não é só o porto de Xangai que as pessoas não podem ir embora, né? Você tem as regras centralizadas, os produtos para chegarem aos portos precisam de caminhoneiros, há uma logística interna toda em xeque, você tem um problema de logística chinês que vai muito além do porto, que é completamente descentralizado. Qualquer caso de Covid hoje para uma empresa, o governo pode dobrar a política de Covid-0 a qualquer custo e isso vai afetar os números da economia do país e os números da economia mundial, né? Fiquemos atentos, isso tudo influencia os custos de produção, esses movimentos da China impactam o resto do mundo de forma direta, ela é a maior importadora de commodities como soja, milho, algodão, minério de ferro. A demanda chinesa para o mundo faz com que esse movimento abrupto gere um impacto gigantesco. Além disso, muitas matérias-primas passam pela China, o que faz com que as multinacionais que precisam de peças chinesas sofram impacto na produção. Estamos vendo isso no mercado automotivo, nas empresas de tecnologia, né? A Apple refazendo suas contas. Isso tudo tem efeitos muito práticos. Inflação em alta, com preços subindo, desaceleração das economias por conta da menor geração de valor das empresas. Esses são os efeitos diretos. A adequação da cadeia de produção vai levar um tempo maior, já que o mundo globalizado, cada insumo chega de um país diferente, por isso é preciso ajustar o time de todos os fornecedores para que ninguém seja prejudicado. Para cada fornecedor, uma negociação diferente. Por isso, para retomar com força todo esse processo, cada empresa vai precisar negociar com os fornecedores, adequar prazos, valores e quantidades. Em um relatório divulgado pela Organização Mundial do Comércio, a mesma sinalizou que no pior cenário possível de dissociação das economias globais e do frete marítimo em alta, o PIB global de longo prazo poderia encolher 5%. Né?
O Royal Bank of Canada divulgou um relatório no fim de maio, dizendo que foi constatado que 1/5 da frota global de contêineres estava presa em vários portos do mundo. 1/5 estava presa em vários portos do mundo. A entidade mostra que são mais de 345 navios aguardando para atracar no porto de Xangai no início de junho. O responsável pelo relatório, o Michael Tran, ele concedeu uma entrevista à CNN afirmando que os gargalos nas cadeias de suprimento hoje são diferentes do que eram há 6 meses. Há várias versões para isso, mas basicamente antes que eles estavam muito centrados nos Estados Unidos, no porto de Long Beach. O que estamos vendo agora é que esses gargalos se tornaram mais globais e isso vem afetando toda a cadeia de distribuição. De acordo com Mike Kerley, gerente de investimento da empresa Janus Henderson, entrevistas à BBC Brasil, as restrições na região afetam o fluxo do porto, acumulando contêineres e reduzindo produtividade em cerca de 30%. Além disso, a diminuição do número de trabalhadores portuários também prejudica a cadeia de produção. Assim, a paralisação se soma a diversos problemas na economia global que já encarecem os preços em todo o mundo, como é o caso aí da escalada do petróleo, a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia, que também acabou tensionando o que já estava, vamos dizer assim, devidamente perturbado por conta da pandemia, né? Então são números que a gente precisa estar de olho, são coisas que a gente precisa estar acompanhando. Estamos num mundo globalizado e o que acontece no mundo diz respeito a todos nós. Vale reforçar isso, que esse custo do frete ele acaba afetando as empresas e afetando os consumidores. As empresas repassam sempre para os consumidores finais, ou seja, nós. Somos nós que assumimos essa conta e temos, portanto, que estar atentos à volta à normalidade da China. Isso será comemorado no mundo inteiro quando isso acontecer e será um dos grandes drives para fazer as bolsas subirem. Será a retomada da China. No Brasil, uma empresa em específico será muito beneficiada, que é a Vale. A Vale é a empresa que será mais beneficiada por essa retomada chinesa. A Vale que na semana que passou esteve aí cotada na casa de R$ 72, né? E tem aí um potencial muito bom de recuperação, de retomada rápida daqueles patamares ali acima de R$ 90, quando a China começar a se reabrir de volta para a normalidade. Momentos de tensão, momentos de preocupação, mas são nas crises que temos as oportunidades, são nas crises que temos as oportunidades. Não amaldiçoe as crises, abençoe-as, fique feliz com as crises, vença os medos. Enquanto todos fogem em pânico, vá às compras. Grandes empresas estão em preços promocionais. É a hora de comprar, é assim que fazem o Warren Buffett, é assim que fazem o Howard Marks e outros tantos bilionários investidores, milionários investidores. É assim que eles agem. Aprenda com eles. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.